Olá pessoal, tudo jóia? Pessoal, essa aula aqui é exclusiva para a gente abordar um assunto muito importante, tá? Dentro de cruzamentos. E esse assunto é o que? Eu vou falar sobre raças sintéticas, beleza? E também um trabalho feito no melhoramento genético animal ligado à formação de linhagens, beleza? Então fique aí e acompanhe porque esse conteúdo é muito bom, tá? Muita informação importante para vocês, beleza? Um abraço. Bora lá. Então nós vamos falar aqui sobre os principais aspectos, certo? Sobre as raças sintéticas, formação de linhagens, também abordar o cálculo de heterose, certo? E no finalzinho aí uma palhinha para vocês sobre a parte de cruzamentos, relembrando aí a formação dessa composição das raças dentro dos cruzamentos, beleza? Pessoal, então, direto e reto no assunto, certo? Hoje, a base, né, de um esquema de formação de raças sintéticas, ela é feita através dessa parte de combinações raciais dos animais, certo? Lembrando que sempre utilizamos aí animais de raças puras, né, para realizarmos o cruzamento. Atualmente, com a evolução do melhoramento genético e de todas as biotécnicas, né, envolvidas no processo da reprodução, nós temos raças, né, com bastante potencial, né, para explorarmos essa parte de formação de raças sintéticas, certo? Mas antes nós precisamos, né, fazer um questionamento que é muito necessário, tá? E qual que é esse questionamento, Marcelo? É bem esse aqui embaixo, ó. Como realizar a escolha certa e não tornar, né, os seus resultados um problema, certo? Por que esse questionamento? Porque muitas vezes, né, não se atentam à escolha dessas raças para o desenvolvimento de uma raça sintética, certo? E nós sabemos que o meio ambiente tem uma alta influência, né, dentro das expressões de características, tá certo? Tanto as características que são aí construídas, né, de forma aditiva nos acasalamentos, certo? Entre indivíduos aparentados aí, né, da mesma raça, quanto na parte, né, dos efeitos de dominância, sobredominância e epistasia, tá? E se não ficarmos atentos a essa parte ambiental, pessoal, aí nós podemos ter um sério problema, né? E esse problema ele demora algum tempo para poder, né, ser para ele que ele apareça para nós, né? Dentro da fazenda, quando a gente fala aí de bovinos de corte, tá certo? Então, assim, tem todo, né, um trabalho que é feito, inseminação, diagnóstico, aí o período de prenhez, a desmama, aí sim, quando esse animal, né, está sendo desmamado, que nós vamos realmente ter uma boa avaliação, né, que se deu certo ou não esse cruzamento que nós realizamos, certo? Utilizando raças diferentes, beleza? E se esse cruzamento, o produto vai atender, né, realmente os objetivos propostos dentro do programa, tá? Então, assim, se é uma região mais quente, igual aqui centro-oeste onde nós vivemos, né, de preferência que tenhamos sempre uma base bem feita na parte dos animais azeboados, certo? Os zebuínos têm um trabalho sensacional nessa parte de adaptabilidade, então eles seguram bem essa barra aí, tá? Dessas intempéries climáticas, né, e também desses ambientes desafiadores que nós temos aqui, né, no meio central do Brasil, beleza? Nos, né, projetos que nós desejamos, então, né, melhorar toda a parte de produção, ter um aceleramento, né, nessa parte de precocidade, tanto de crescimento como da parte reprodutiva, nós podemos fazer um trabalho, né, entrando com animais aí de raças, né, taurinas, que vão agregar bastante nessa parte de aumento de produtividade. E com uma boa base bem feita de animais zebuínos, nós conseguimos manter uma boa produção, né, mesmo em ambientes desafiadores como nós temos aqui. Beleza? Pessoal, eu trouxe aqui para vocês também uma pequena grande cola, né? Que ela traz o quê? Traz alguns pontos que são importantes de serem avaliados, certo? Quando se trata de cruzamentos para a formação de raças sintéticas, tá? Dentre eles estão o quê? Utilização de animais, né, geneticamente superiores e produção de animais geneticamente superiores, testados através de programas de melhoramento genético, né? No caso da utilização desses animais para cruzamento, ele é
essencial porque nós temos, então, animais que possuem, né, avaliações genéticas confiáveis, que já possuem progênies testadas, né, e com isso nós aumentamos a nossa confiabilidade dentro do processo, certo? E temos uma chance de sucesso maior, tá? Então isso vai nos ajudar nesse ponto. Animais também que provem um valor expressivo de heterose, certo? Animais que têm então um desempenho superior ao desempenho que os pais tiveram, isso aí é fundamental dentro do processo de cruzamento, certo? Animais que se adaptem ao nosso meio, né, às condições que nós temos disponíveis, né, isso, né, o que é favorável? É favorável também termos animais que conseguem fazer um serviço, né, na parte de reprodução a campo, né, então animal que consiga fazer uma cobertura nas fêmeas a campo, uma fêmea que produza bem também a pasto, certo? Com isso, nós temos aí, né, características importantes que podem ser muito bem exploradas, né, na pecuária tanto extensiva e colher seus frutos também na pecuária intensiva. Beleza, pessoal? E nós teremos aí animais que vão desempenhar muito bem dentro desses cenários. Tá? Animais que tenham longevidade reprodutiva. Então, não é só permanecer na fazenda, né, pessoal? Comendo pasto ali, a suplementação. Nós temos que ter também, né, animais que permaneçam na fazenda saudáveis, certo? Mas que também produzam bons bezerros, né? Porque esse bezerro vai pagar toda a conta de investimento que foi feito nesse animal, tá certo? Então, a longevidade com produção. Preço de aquisição acessível, avaliar se realmente o preço, né, do sêmen, o preço do reprodutor condiz com o que ele tem a ofertar, né, de ganho genético dentro desse trabalho que vai ser realizado, certo? E esse ganho genético vai trazer, por consequência, aumento de produção, e aumento de produção, aumento da parte remuneração e econômica da fazenda, tá certo? Então, assim, bastante importante esse ponto. Animais que sejam tolerantes ao calor e à umidade, certo? Tolerantes também a ectoparasitas, moscas do chifre, certo? Carrapato. Nós temos aqui um período de transição de seca para as águas, de águas para seca, que tem aí uma incidência significativa, beleza? Nessa incidência de mosca. Isso impacta demais no desempenho dos animais, principalmente animais que estão em sistemas confinados, viu, pessoal? Então, essa colinha aqui, ó, é assim, ó, batata para a gente poder avaliar vários pontos importantes, né, dentro do sistema de produção, principalmente quando utilizamos os cruzamentos, beleza? Outro ponto muito importante, né, explorar ao máximo, né, essa parte de precocidade sexual dos animais, certo? Podendo, então, realizar trabalhos iniciando reprodução tranquilamente aos 14 meses, isso é o que nós queremos, né? Fêmeas que emprenhem mais cedo, parem mais cedo e produzam mais bezerros durante a sua vida produtiva, tá certo? Se a gente estivesse aqui falando de animais puros, por exemplo, da raça Nelore, né, e a gente avaliaria aqui, então, seria um animal emprenhando aos 14 meses e produzindo bezerros durante a sua vida produtiva, né, nós teríamos um animal com maior chance de ter uma stayability muito boa, tá? Com certeza. Animais que também expressem alta fertilidade, tá? Isso é fundamental. E precocidade de acabamento, hein, pessoal? Se nós estamos falando de bovinocultura de corte, cara, não dá para falar sem falar de acabamento, de carcaça, né? Então, assim, animais que vão ser terminados por faixa aí de 16 meses em confinamento, 20 meses a pasto, não é base, tá? Pode ter uma variação aí durante o processo, vai depender muito da estratégia utilizada, né? Das raças utilizadas nesse processo do cruzamento, mas temos aí bons resultados através desse ganho de heterose no cruzamento, formando raças sintéticas. Tá joia? Então fica aí essa super, hiper, mega power dica para vocês dessa parte do que avaliar e do que nós queremos de resposta dentro do cruzamento, beleza? Pessoal, e mesmo, né, tendo aí vários trabalhos importantes realizados dentro das raças, né, nós hoje não temos, né, uma raça que englobe todas essas características citadas lá atrás, tá? A gente até tem indivíduos dentro da raça que podem, né, expressar essas características, mas nós não temos uma raça específica que entregue esse resultado, tá? Isso é realmente complicado, visto que nós temos aí vários ambientes no qual esses animais terão que ter uma interação e realmente expressar o seu potencial, beleza? Mas hoje nós temos aí uma receita, que é uma receita básica que vem tendo muito resultado, tá? Em grande parte do Brasil, que é o quê? São os cruzamentos utilizando Bos-Taurus, que são, né, os taurinos, né, que estão aí, temos os britânicos continentais,
e os bostauros índicos, que são os zebuínos. Esse cruzamento traz o encontro aí, né, da parte de adaptabilidade desses animais, certo? E também da parte de aumento da produção, né? Produção de carne, produção de progênies dentro do sistema de produção, beleza? E isso aí é uma receita muito boa para quem busca, então, né, aumentar o seu retorno financeiro dentro da fazenda, visto que você consegue acelerar esse processo ou consegue produzir até mesmo mais arrobas por hectare ano, se a gente for falar dessa parte de produção de carne a campo, beleza? E a meta, o que, que é utilizando esse tipo de cruzamento? A meta é propiciar ao mercado touros, né, que possam, né, ser utilizados em vacas aceboadas e mestiças e que produzem mesmo em rebanhos comerciais bezerros com desempenho superior. Fechou? Pessoal, então, dentro da formação de raças sintéticas, né, nós podemos aqui dividir, né, o que nós temos disponível hoje de material genético nas raças de bovinos, 4 grupos principais, certo? O grupo N aqui seria o grupo formado pelos Bos-Taurus índicos, que são raças adaptadas ao Brasil, né? São os zebuínos, Girgo, Zerai do Brasil, Nelore, Tabapuã, entre outros, beleza? Explorando então essa parte de animais que já são adaptados ao nosso clima, né, que conseguem produzir muito bem a pasto, apesar dos grandes desafios que nós temos aí, beleza? No grupo A, nós temos então os taurinos adaptados, que são animais não zebuínos, né, que foram selecionados e adaptados ao trópico. Os animais, dentre eles, a gente tem algumas raças africanas, Gamo Red, Bonsmara, Caracu, Romo Sinuano e o Senepal e mais outras aí, tá certo? Então é uma gama muito grande de raças que podem ser exploradas dentro dos nossos sistemas de produção. No grupo B, nós temos os Bos-Taurus, Taurus, mas os de origem, né, britânica, que são o Red Angus, o Angus, Devon, Hereford, tá? Red Pool. E então nós conseguimos explorar muito bem dentro dessas raças aí toda a parte de precocidade, tanto de crescimento como precocidade também sexual desses animais, beleza? No grupo C, pessoal, nós temos então, né, os taurinos continentais, animais que vão ter aí, né, um maior volume de carcaça, são animais maiores em termos de frame, como comparado com os britânicos, tá? Charolais, Limousin, parte suíço, cimental, animais que entregam aí, né, uma excelente produção de carne, beleza? Então, para reforçar a divisão dos grupos, pessoal, nós temos aqui lá na parte anterior o grupo N e o grupo A, né? Esse grupo vai representar então os animais que são adaptados, né, ao clima tropical, certo? E no grupo B e C nós temos os animais altamente produtivos, né? Como eu falei para vocês, animais que exploram desde a parte, né, de qualidade de carne até a parte de precocidade sexual, precocidade de acabamento, velocidade de crescimento, tá certo? Então nós temos aí muita coisa boa disponível para ser utilizado, tá? Trouxe aqui um comparativo básico, Angus e Nelore, tá? Trouxe um ponto aqui que eu discuti com a turma essa semana que eu não concordo muito. Eu acho que a gente não pode generalizar nesse ponto, tá? Então eu trouxe aqui no Angus, fertilidade, precocidade, qualidade de carne, sem discussão, né, pessoal? Sem a raça, a gente vem passando por um processo de seleção por anos e anos e conseguem explorar muito bem todo esse potencial, certo? Na raça Nelore, quando a gente fala de rusticidade, adaptabilidade, cabe perfeitamente na raça, tá? Quem conhece de pecuária e vivencia sabe que os animais realmente, né, vão ter uma produção muito boa, né, em sistemas extensivos e quando são levados para confinamento, se são animais oriundos aí de uma fazenda que faz um trabalho já de seleção, inseminação, nós também temos bons resultados. Só que essa parte aí que fala da são animais mais tardios, cara, esse ponto aí eu não concordo muito, tá? Porque hoje nós temos aí diversas fazendas que fazem um trabalho impressionante de seleção, no qual nós temos animais que têm um desempenho muito bom, inclusive superior para algumas características mesmo de raças europeias, como qualidade de carne. Então, se vocês fizerem uma pesquisa aí a fundo, vocês vão identificar que existem animais na raça Nelore que possuem maciez na carne, certo? Assim como raças europeias, animais que possuem a precocidade sexual, tá? Precocidade na parte de velocidade de crescimento, então são animais que vão desenvolver mais rápido, certo? Então isso reflete na parte de precocidade de acabamento.
Então, eu acho que não podemos generalizar, certo? Eu acho sim que nós devemos ponderar essa parte, beleza? Se você for levar a comparação na média, né, zebuínos com taurinos, aí sim poderíamos dizer que dentro dessa comparação nós teríamos aí, então animais um pouco mais tardios do que quando comparado com os taurinos, beleza? Então, pessoal, se nós pegamos então, né, as raças sintéticas oriundas de cruzamento, nós temos animais que são fundamentais, né, quando nós queremos trabalhar uma parte de melhoria, tanto na parte de resistência, como na parte produtiva, qualidade de carne, qualidade de leite, tá? Então, com isso, nós conseguimos ter além de uma aceleração no processo, colhermos bons resultados através dessa expressão da heterose dentro do sistema, tá joia? Pessoal, então separei aqui para vocês uma definição de raças sintéticas, né? Que seria, são raças criadas, né, pela combinação de diferentes raças puras, certo? Para aproveitar as vantagens genéticas de cada raça. Lembrando que, né, ao mesmo tempo que vem coisa boa, temos que tomar cuidado, porque também pode vir coisas não tão boas, né, extraídas de raças que são utilizadas dentro do processo, tá, joia? Uma dessa dentro da utilização de animais britânicos, né, e aí um dos taurinos é o que? A maior incidência, né, de casos, né, de moscas impactando na parte de desempenho desses animais, beleza? Então, assim, tem alguns pontos que nós vamos ter que ter atenção e saber que vamos ter um impacto maior, tá? E qual que é o objetivo com isso? Né? O objetivo é combinar características de interesse, né, características desejadas, certo? De várias raças que nós temos disponíveis, sem deixar de fora a parte de adaptabilidade para as regiões, mais próximas aí do centro-oeste, beleza? E regiões norte, certo? No sul, os animais ainda têm uma condição, às vezes, até um pouco mais privilegiada do que, né, subindo o Brasil, beleza? Então, a parte de adaptabilidade, melhoria de produção e melhoria de qualidade dos produtos oriundos desses animais, tá certo? O processo de seleção sempre tem que ser rigoroso, né? Quando nós falamos de seleção, nós temos que pôr na cabeça que isso é um processo rigoroso, que tem que ter uma boa atenção, beleza? Pois, né, nós vamos colher os frutos desse trabalho inicial daqui a anos, né? Então, assim, se nós fizermos alguma escolha errada no início, né, quem vai colher isso lá na frente, um resultado não tão positivo é o produtor. E aí, se você está em início de carreira, pode impactar, né, você e, né, você terá aí um case não tão bem sucedido dentro dessa atividade, tá joia? Pessoal, eu trouxe para vocês também, né, e para aqueles que não têm um contato menor, né, com a parte pecuária, alguns exemplos de raças sintéticas, tá certo? E exemplos pontuais, né, pois tem aí uma importância grande dentro do nosso, né, sistema pecuário nacional. Dentre elas tem o canchim, que está aqui na tela para vocês, né? O canchim, ele foi a primeira raça sintética desenvolvida no Brasil, tá? No mundo, a gente teve, acho que foi a Santa Gertrude, que é uma raça que também é uma raça sintética, que foi desenvolvida antes do canchim, mas o canchim é daqui, é brasileiro, desenvolvido aqui dentro, pessoal. Então eu não poderia deixar de falar dele, né, como um exemplo de raça sintética, certo? É uma raça que foi utilizada, então, a raça Charolais, né, de taurinos continentais, e a raça Indo-Brasil no início, né, com a raça zebuína, e atualmente é utilizado para poder fazer esse cruzamento e gerar essa raça sintética, animais Nelore, certo? E animais Charolais. Então, dentro da formação dessa raça, nós temos ela composta por 3 oitavos Nelore, beleza? E 5 oitavos Charolais, fechou? E também coloquei aqui um QR Code para vocês, tá? Coloquei aqui para minha turma e já vou deixar disponível para vocês aqui. Esse QR Code vai levar direto para a Associação de Charolais e lá vocês vão conseguir ter maiores detalhes, né, sobre toda a parte histórica de formação dessa raça. E tcharam, a mais utilizada entre as raças sintéticas está aqui entre nós, né? Que é o Brangus, pessoal, né? É uma raça que ela traz aí dos animais europeus, certo? Produtividade, precocidade, toda a parte de qualidade de carne, tá somado à parte de adaptabilidade e rusticidade das raças zebuínas, né? Então nós pegamos aí, né, todas essas características de grande importância
de ambas, né, os grupos genéticos, certo? E quem veio para representar formando isso foi o Aberdeen Angus, né, contribuindo então aí com 5/8 dentro da sua composição, tá? E raças zebuínas, né, contribuindo com 3/8, tá certo? Também trouxe aqui um QR Code para vocês terem maiores informações, né, sobre toda a parte histórica de desenvolvimento, né, e criação dessa raça sintética, que tem uma produção sensacional, viu, pessoal? Esse aqui é um exemplar do animal, da raça, e fiquem à vontade para escanear e ir direto para a página da associação e checar todos esses detalhes, tá? Então, com isso, nós conseguimos aproveitar muito bem toda a parte de adaptabilidade e trazer para o sistema produtivo, né, animais que produzam, né, mais quilogramas de carne por hectare, tá? Porque aqui o foco é produzir mais, produzir com, né, retorno financeiro, porque não adianta nada, né, pessoal? O produtor tirar o dinheiro do bolso lá, né, investir tudo isso na fazenda e não colher bons frutos econômicos, tá certo? Pessoal, então bora para linhagens, né? A formação de linhagens, né, nós temos aí um assunto que é um pouco diferente da formação de raças sintéticas. Por quê? Porque ao invés de falarmos de todo o efeito da heterose, nós vamos falar dos efeitos causados pela parte de consanguinidade, né? Pois aqui nós vamos utilizar indivíduos aparentados para manter características específicas das raças, né, por gerações e gerações, porque exploramos dentro dessa parte, né, os efeitos aditivos dentro do melhoramento genético, tá? E lá no cruzamento nós exploramos, né, os efeitos, né, de dominância, subdominância e epistasia, que são efeitos não aditivos, beleza? O que é não aditivo? Né, são efeitos que não são passados gerações por gerações, está certo? Então, se você parar de fazer aquele trabalho no cruzamento, esse trabalho, esse ganho, ele é perdido, tá? Aqui não, aqui o intuito é fazer para que isso seja, né, promovido para as próximas gerações, tá, pessoal? Então, assim, o objetivo é, né, utilizar, né, essas raças puras, animais de raças puras e aparentadas, para fixar características, certo, de interesse, tanto para a parte de qualidade de produto e produção, como também para a parte de caracterização racial, né, que é bastante utilizado, beleza? E o critério, pessoal, o critério de seleção é sempre muito rigoroso, né? Porque se nós estamos trabalhando com indivíduos que são aparentados, certo? Nós temos que ter um grande controle dessa parte de consanguinidade para evitarmos aí problemas futuros, tá? Nós sabemos que tem vários problemas que vêm acarretados aí, né? Oriundos dessa parte aí de aumento de consanguinidade, tá? Então, ponto de atenção, beleza? Ponto essencial para termos aí bons resultados de fixação de características, principalmente características ligadas à parte visual, igual características raciais, tá? Então é um trabalho sensacional para esse tipo de objetivo, beleza? Pessoal, então a formação de linhagem ela é considerada, né, um grupo de animais, certo? Descendente de um reprodutor ou reprodutriz, constituído, né, então, sim, com seu resultado, uma família cujos membros entre si, né, possuem aí o maior grau de parentesco, tá? E aqui nós temos, então, um indivíduo bastante utilizado quando nós falamos aí de fixação de características raciais, tá? E quando queremos retornar, né, essa parte de adaptabilidade e rusticidade dos animais, principalmente, né, se falando da raça Nelore, né, que é um dos principais pontos explorados nela. Então nós temos aqui o Genearca, né, Carved, certo? Que foi trazido lá atrás para a gente fazer esse processo, né, dentro do melhoramento genético, beleza? Foi bastante utilizado, ainda temos algumas propriedades que utilizam esse material, tá? Então tem material guardado em algumas fazendas aí, hein, desses animais para poder garantir essa expressão de características cujos criadores consideram importantes para o seu rebanho. Pessoal, eu também trouxe aqui para vocês pontos importantes quando nós falamos de utilização, né, de animais para a formação de linhagens, tá? Temos que ter alguns pontos, né, dentro dessas avaliações, e quando nós falamos da raça Nelore, né, e de animais zebuínos, né, e queremos também trabalhar essa parte de fixação de características raciais, é importante ter, né, em mente animais que sejam, né, introdutores de material genético vindos da Índia, que foram realmente onde esses animais, de onde eles foram trazidos para o Brasil, tá certo? Possuírem dados disponíveis de pelo menos 5 gerações, tá?
Ah, Marcelo, mas e isso aí? O que que vai me ajudar eu ter dados de 5 gerações? Cara, dados hoje em dia é tudo, né? Dados é tudo. Né? Se você tem dados de 5 gerações, você tem uma base muito boa e você tem uma confiabilidade muito alta dentro do que você está trabalhando, tá certo? Então, assim, essas 5 gerações de dados disponíveis nada mais é do que a segurança para você realizar seu trabalho da melhor forma possível e com a maior assertividade, beleza? E também que sejam animais disseminadores e multiplicadores de material genético da raça, pois, né, de nada adianta o animal ter uma puta de uma avaliação excepcional, certo? Animal belo racialmente, né, apresenta todas as características, né, ali essenciais para um bom reprodutor, certo? Uma boa avaliação, né, da parte visual, só que é um animal que produz pouco sêmen, né? O animal tem poucas coletas, deixa poucos descendentes, então assim, esse também é um fator importante e devemos ficar atentos a ele, beleza? Outra curiosidade eu trouxe aqui para vocês, ó, tabelinha aqui na tela, certo? Com média das DEPs por geração da linhagem Carvid, né? O animal que a gente falou logo ali atrás. E aí vocês vão ver que essa comparação, comparando com os animais de hoje, a gente tem uma diferença gritante, né? Mas por quê? Porque o melhoramento teve um salto, né, pessoal? Melhoramento genético. Então a gente teve, né, vários acréscimos após, né, essa geração aí avaliada do Carvid. Então hoje nós temos animais com DEPs principalmente para características iguais essas de desempenho ponderal, peso aos 120, peso 210, peso a um ano, peso ao sobre-ano, temos animais aí com avaliações muito superior, com ótima acurácia, assim como nós temos aqui, tá? Certo? E eu trouxe isso aqui para vocês terem, né? E sanar a sua curiosidade, porque se vocês pegarem essa avaliação aqui, principalmente para esses animais que foram avaliados para peso de desmama, pega o peso aí aos 210 dias e avalia hoje com o somar de touros, para você ver o salto que teve aí, né, em ganho genético durante as gerações que se passaram, beleza? Para demonstrar para Pessoal, e vocês aqui o nessa cálculo de tela para heterose. vocês o A gente cálculo de tem duas formas, tem como heterose, calcular, né, o utilizando o valor de Excel, heterose em as duas porcentagem e em equações para a gente quilos. ter o Eu resultado em coloquei aqui as duas porcentagem em equações para resposta da vocês, característica, tá? tá? E aqui a gente Confere vai aí, avaliar o ficou seguinte, a gente legal vai esse avaliar o material, é fenótipo áudio e vídeo, da beleza? E é característica isso aí, pesa pessoal, desmama, bora tá? explorar o O melhoramento H genético, tem muito para ser maiúsculo é a trabalhado aí. Um heterose, abraço. o X tá seu tracinho aqui em cima, mas é a Pessoal, e aqui média nessa tela dos para vocês filhos, o cálculo certo? Média de dos pais. heterose, utilizando Então o aqui eu Excel, tenho a as média duas do o equações peso para de a gente ter desmama o do resultado em touro e da porcentagem em vaca. E aqui eu tenho a média resposta da dos filhos dele, característica, tá? 220 quilos. Confere E aí, aqui, ó, fiz um ficou cálculo legal esse simples de material, Excel, é áudio e né, no vídeo, qual é a beleza? soma E é isso aí, dos dois pessoal, pesos, bora a explorar o desmama do pai e melhoramento da genético, mãe, tem muito para ser dividido por trabalhado aí. 2, Um tá? abraço. 185 quilos. E aqui eu tenho Pessoal, a e aqui fórmula nessa para a gente tela para calcular em vocês o porcentagem, que cálculo é o quê? de Média heterose, dos filhos menos utilizando o média dos Excel, pais, as duas dividido pela média equações dos para a gente ter o pais, resultado em vezes 100. porcentagem em Então a gente vai ter na resposta da base de característica, tá? porcentagem, e o resultado Confere deu aí, ficou legal esse material, é 18,92%, áudio e vídeo, a beleza? mais de E é isso aí, desempenho pessoal, para a bora explorar o característica de melhoramento peso ou genético, tem desmama muito do para ser que, trabalhado né, a aí. média Um de abraço. desempenho dos pais. Então a gente teve um resultado Pessoal, e aqui nessa tela para 18,9% vocês o cálculo superior, tá? de E heterose, em quilogramas, utilizando o o que isso Excel, as significa? duas Em equações para a gente quilogramas ter o a resultado em equação ainda é muito porcentagem mais em fácil. A gente resposta da pega aí a média característica, dos tá? filhos e subtrai Confere aí, pela média dos ficou pais, legal né? esse Até coloquei aqui material, o é exemplo áudio e para vídeo, vocês verem como beleza? que faz no E é isso aí, Excel, pessoal, bora tá? explorar Então o aqui a gente melhoramento pegou genético, tem os muito para ser trabalhado aí. 220 quilos Um abraço. menos 180 quilos, que é igual a Pessoal, 35 e aqui nessa quilogramas tela para a vocês o mais cálculo né, de de heterose, peso a utilizando o desmama, Excel, beleza? as duas Então aqui a equações gente para a tem o gente ter o efeito de resultado em heterose porcentagem em em porcentagem e resposta em da quilogramas. característica, tá? Lembrando que Confere esse aí, efeito ele é mais ficou legal esse acentuado material, é quando a áudio gente e tem vídeo, beleza? características E é isso aí, que pessoal, possuem uma bora baixa explorar o herdabilidade, melhoramento genético, tem beleza? muito para ser Um trabalhado aí. abraço a Um todos abraço. e até logo. Pessoal, e aqui nessa tela para vocês o cálculo de heterose, utilizando o Excel.